Sobrenatural é um mundo cheio de monstros, e eles são tão interessantes quanto os personagens principais, para mim pelo menos. E com tanta variedade de histórias, eu achei que seria uma boa contar um pouco sobre a história destes monstros e lembrar a primeira temporada da minha série favorita. Olá, seres da noite e caçadores! Hoje, antes de perdermos a nossa família num incidente trágico, gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixassem um like, comentário, se inscrevessem no canal, para quem puder se tornar membro por R$ 99 por mês, para ter acesso antecipado ao mês de conteúdo, assim com preferência na resposta, além de outros benefícios. Quanto mais gente, mais benefícios, agradeceria demais. Para quem ainda não for inscrito, se inscreva, mas vem aqui nessa jornada sobrenatural sobre todos os monstros da primeira temporada. Este vídeo vai falar em ordem de apresentação sobre os monstros, de forma um tanto mais simples. Com o tempo farei vídeos um tanto mais complexos, mas como eu gosto muito da série, é algo que tem muito material, eu acho que é bom começar aos poucos. E diferentemente de Anjos da Noite, que dá pra fazer uns clipes, fazer as montagens dos personagens, são 5 filmes, aqui são 15 temporadas, não dá pra fazer a mesma coisa, então o processo vai ser um pouquinho diferente, tá? Então é o seguinte, se tiver um monstro, eu vou apresentar esse monstro, eu não vou ficar repetindo que vai acontecer sempre a mesma coisa. Por exemplo, o Sam, ele é um especial. O Sam aparece no episódio, não vai ficar lá, esse episódio tem um especial, esse episódio tem um especial, tá? Se tiver alguma coisa ou outra, eu vou até citar, mas assim, não vou citar por nome muita gente, às vezes, porque assim, é um demônio, tá, vai ter demônio, beleza. Tudo isso pra quê? Pra gente poder, então, só falar dos monstros em si e das origens deles num geral. E também falar apenas de monstros que aparecem, não que são mencionados, senão a gente vai ficar aqui muito mais tempo. Talvez algum dia eu faça uma lista de monstros mencionados e outras coisas, mas por aqui, por enquanto, só os que aparecem. Primeiro episódio, piloto. Assim como todas as séries no mundo, pelo menos as boas, tem primeiros episódios que são cheios de coisas interessantes e bons mistérios, ainda que eu vá quebrar um pouco da ilusão aqui. O primeiro monstro a realmente aparecer é Azazel, e é um que realmente faz toda a diferença no mundo. Isso não seria demonstrado por muito tempo, mas estaria fazendo o trabalho de Lúcifer, seria um príncipe do inferno, um dos cargos mais altos e um tipo de demônios mais fortes de todos os tempos. A origem dele não é muito explorada, mas ele é conhecido como os Olhos Amarelos. Todo demônio ele é um tipo de corrupção, então a maioria dos demônios são corrupções das almas dos humanos. Os príncipes do inferno têm até teorias que eles seriam arcanjos ou seriam anjos na verdade, outros Nephilims, tem várias teorias aí no fandom, então aqui não tem muita uma origem para o Azazel. Depois que o Olhos Amarelos pinga o sangue em Sam, ele teria virado um especial, com poderes psíquicos, e também completaria um passo para tornar o receptáculo de Lúcifer. E para deixar bem claro, Jim já seria o de Miguel, assim como John. No mesmo episódio temos o caso de Constance Welch, uma mulher de branco. Esses casos aconteceriam quando mulheres, devido a uma insanidade temporária, finalizariam as suas crianças e a elas mesmas, se tornando um espírito vingativo, que iria atrás de homens e às vezes criança. No nosso mundo é conhecido como a Chorona, também tem algumas variações na América Latina, que é a Chorona, só que em espanhol, não vou nem me atrever a falar, que são bem interessantes, mas lá é conhecido como a Mulher de Branco, inspirado num fato real, ou uma lenda real. Só que as suas crianças também virariam fantasmas e ficariam na casa, e o encontro com elas foi algo bem bizarro. Um episódio com muitas coisas, realmente ganhando o nome de Sobrenatural. Wendigo, ou Wendigo. Depois de um tão ocupado, o segundo é bem devagar em números, porém importante em perspectiva. Wendigo, assim como a Mulher de Branco, são baseados em lendas do nosso mundo. A diferença é que agora eles começam a trocar alguns elementos para demonstrar que aqui as regras são feitas pela inspiração no mundo real, mas podem ser trocadas. Aqui os Wendigos um dia foram humanos comuns, porém em algum momento eles juntamente com um grupo de pessoas foram isolados, e no momento que ficaram sem comida eles começaram a comer uns aos outros. Não desse jeito, um jeito mais Hannibal. E com isso ele ganha poderes, ficando mais forte, mais rápido, resistente, podendo se camuflar, imitar a voz humana, entre outras coisas. A sua maior fraqueza seria o fogo. A ideia é que comer a carne humana concede poderes e melhorias, algo bem comum em muitas lendas antigas. Temos até mesmo lendas aqui em
coisas brasileiras. É bem interessante. Dead in the Water, ou Morto na Água. Fantasma da água. Nós temos aqui novamente um espírito vingativo, este sem relação direta a um estereótipo como nos dois primeiros casos. Aqui temos até mesmo uma ideia de vingança e culpa. Peter, quando apenas uma criança, é finalizado por colegas da cidade e os algozes fizeram um pacto e nunca falaram sobre o assunto, jogando ele no lago e enterrando outras evidências. O espírito voltaria anos depois e, consumido pela vingança, ele quer fazer com que todos culpados fossem julgados, terminando com as suas famílias até eles serem os últimos, aumentando o sofrimento e ansiedade dos outros, tudo para fazer com que eles sofressem como a mãe deles um dia sofreu. Com o corpo no lago, não foi possível de terminar o serviço. O fantasma tinha conseguido a sua vingança, mas se ele continuar no plano material, pode ficar ainda mais insano e atacar outros seres humanos. Vamos deixar isso aqui como um caso não resolvido. Esse episódio apresenta então a moralidade, tipo, o fantasma estava errado, mas estava fazendo algo que buscando justiça, e é algo que a gente vai ver em muitos outros episódios. Phantom Traveler, ou Viajante Fantasma. E a primeira temporada continua forte em suas demonstrações, que usaria de tudo que seria possível. Aqui é onde vem nosso primeiro demônio. Ainda que seja um daqueles que seria colocados como um tipo especial, o demônio de desastres. Teríamos este ser que seria especializado em desastres, causar o caos no mundo, chegando ao ponto de evoluir com os tempos, e ele gostava de causar quedas de aviões e faria isso aos 40 minutos no ar. É interessante dizer que aqui este demônio entra pelos olhos das vítimas que estão em problemas emocionais, e a fumaça também é um pouco diferente do normal. Ele é enviado de volta para o inferno no também primeiro exorcismo da série, que precisa ser feito em duas partes. Eu também vou colocar esse caso aqui como não finalizado, afinal de contas, demônios podem voltar do inferno. E lembrando então que os demônios são, esse aqui nesse caso, não é explicado, mas eu acho que ele já é da categoria normal de almas que foram torturadas no inferno e voltaram para causar coisa. Blood Mary, ou Maria Sangrenta, acho que ficou com Blood Mary no Brasil. Um fantasma, um não fantasma. É bom ver como precisamos dar uma misturada nas coisas de todas as maneiras possíveis. Neste episódio, além de tudo, temos um clássico, Blood Mary, que tem uma possível origem no Brasil com a loira do banheiro. Tem um vídeo muito interessante neste canal aqui falando sobre essa coisa. Aqui, a lenda seria que Mary, uma jovem com aspirações para ser uma atriz e também muito linda, foi vítima de um homem chamado de Trevor Sampson, um médico impossível SK. Ele nunca foi preso e continuou a sua vida com este segredo sombrio por toda a sua vida. Então, toda vez que alguém chama pelo seu nome e tem algum segredo guardado, ela assombraria essa pessoa até finalizar ela, usando os espelhos para se mover e também para atacar as suas vítimas. Claro que ela faria a pessoa sofrer um pouquinho, então a finalizaria, ela teria todo um modo de fazer com que a pessoa visse a própria culpa dela. Logo, assim como o episódio do lago, um fantasma é um espírito que ficou na Terra, não foi para o outro lado, e então começa a atormentar as pessoas. O Peter começou a atormentar apenas aqueles que ele não gostava, e a Mary começa a aterrorizar todo mundo que tem um segredo sombrio. Então fantasmas podem fazer meio que eles quiserem, também vão ficando mais velhos, vão ficando cada vez mais doidos. Aqui também vemos que eles conseguem terminar ela quando mostram o reflexo dela para ela mesma e ela se culpa pelo que ele fez com as pessoas. Bem, é a lógica interna do mundo funcionando. Skin, ou pele. Aqui não temos apenas um monstro, também o começo do problema dos irmãos com a lei. Isso, pois o metamorfo toma a forma de homens, geralmente maridos, para entrar nas casas e finalizar as esposas com tons de crueldade. Metamorfo ou shapeshifter não está relacionado totalmente aos lobisomens, e sim um ser humanoide que consegue trocar de forma, tomando a face, voz, altura, tudo de uma outra pessoa, que precisa estar viva para ter um elo mental e saber todas as informações desta. Essa transformação é física, e eles precisam literalmente trocar de pele, dentes, entre outros, para se transformarem, deixando uma gosma para trás, algo bem nojento. E apenas para complicar, eles também são fracos contra a prata, o que liga eles novamente aos lobisomens. Este é um tipo de ser que ele nasce, o que é dito que o pai dos metamorfos faz metamorfos, só que alguns dizem que eles nascem com monstruosidades, outros parecem que nascem normais. Eu tenho uma teoria sobre isso, mas vai ficar para um outro dia. Hookman, o Homem Gancho. Realmente temos um fantasma, um não fantasma. Aqui é o Homem Gancho, que não é um pirata do Peter Pan, e sim um padre de tempos antigos que entrou uma fúria de bons costumes
e resolveu terminar com várias meninas do job com muita crueldade. Pelos seus crimes, ganhou uma corda no pescoço e o gancho que usava como arma voltou para a igreja e foi utilizado para ser feito um crucifixo. A grande reviravolta é que ele não estava agindo totalmente sozinho. O item estava com a filha do pastor local e estava se alimentando dos sentimentos negativos dela para conseguir se materializar. E ainda pior, estava colocando um alvo em qualquer pessoa que ela tivesse um mínimo de desavença. Demonstrando novamente o quanto os sentimentos negativos podem afetar o sobrenatural aqui, deixando aberto para demônios e espíritos. Neste caso, sem um corpo, tiveram que queimar o item para se livrar do fantasma. Então é só mais aqueles casos de fervor. Então a gente vê que tem um padrão, tipo, um fantasma ele geralmente vai atrás de coisas que tinham ligação com a vida deles. A menina estava tendo pensamentos negativos sobre pessoas que ela achavam que não eram tão fiéis assim. O que incluiu o pai dela, que era um pastor, mas estava tendo um caso. É complicado. Bugs, ou insetos, considerados por muito um dos piores episódios de todos e para mim pelo menos o mais fraco dessa temporada. Não temos necessariamente um ser sobrenatural e sim uma maldição. Este é um retrato de como a colonização foi feita. A cavalaria eliminou centenas de pessoas de uma tribo e com tanta morte e desgraça, o chefe desta lança uma maldição dizendo que um homem branco nunca mais colocaria os pés naquele lugar. E, como não foi possível de retirar a maldição, eles preferem apenas correr para sobreviver, deixando lugar para todo sempre, ou pelo menos até esquecerem do evento em um outro caso acontecesse. Aqui então, basicamente a Terra iria contra o homem branco, no caso aí foi feito pelos insetos, que atacariam as pessoas e matariam elas. É um episódio bem estranho. Home, ou lar. Aqui nós temos um outro episódio bem cheio. Primeiro, temos um poltergeist, que é um tanto complicado neste mundo, que serve tanto para descrever um único espírito com vários tipos de poderes específicos e bem poderoso, tanto para descrever uma amálgama de vários espíritos. Tudo isso acontece na antiga casa dos Winchesters, onde Azazel pingou o sangue em Sam. Isso causou uma ferida sobrenatural. Um problema muito grande e este mal atraiu ainda mais coisas ruins, causando um efeito em massa. Então, vamos chamar essa entidade de poltergeist de Lawrence. Além disso, temos Mary Winchester na forma de fantasma, que consegue ser tão poderosa que consegue acabar por limpar o resto da casa depois da limpeza inicial feita pelas pessoas. Então nós vemos que existe um negócio de mal atrai mal, né? Os fantasmas são atraídos para aquele lugar. Então os fantasmas estavam loucos fazendo um bando de coisa e tinha meio que a Mary controlando porque ela é um fantasma meio que consciente. Porque não era um fantasma até que novo. Seus rapazes tinham que uns 20 e poucos anos, então ela estava morta há pouco tempo, em comparação com alguns outros, que é tipo 40, 50 para mais. Asylum, ou asilo, ou manicômio, acho que seria o correto. Eu não sei da tradução oficial, tô indo pra tradução tipo, eu acho que deve ser isso que traduziram. Se não for, desculpa. Olha, temos aqui 2 fantasmas seguidos, parece que quebramos a maldição. Nesse episódio, novamente, um poltergeist, porém seria algo que a série explora várias outras vezes. Teríamos um local com vários fantasmas, porém apenas um deles seria realmente agressivo e seria o verdadeiro causador de todos os problemas. Os demais seriam subservientes ou simplesmente temeriam o que poderia lhes acontecer. Sanford Ellicott seria o chefe da psiquiatria neste estabelecimento. Ele faria coisas horríveis com seus pacientes. O seu grande poder seria manipular a mente das pessoas para elas ficarem mais agressivas e fazer coisas loucas para ele experimentar ainda mais com elas. Por sorte, seu corpo estava no local e foi queimado devido à revolta ter pego ele e colocado lá. Agora o que me surpreende é que as pessoas se revoltaram quando em vida, mas não se revoltaram quando em morte. Scarecrow, ou Espantalho. Saímos do mundo dos fantasmas para ir no mundo dos deuses e demônios, ainda que estes podem ser considerados espíritos, mas isso fica para mais pra frente. Muito mais pra frente e não este episódio, e nem mesmo este vídeo. Aqui temos a primeira aparição de Meg, um demônio clássico, e uma das que vai tentar manipular e usar Sam. Ela tem pouco espaço para fazer agora, mas a sua aparição é mais do que fundamental. Na outra parte temos um Vanir, um deus nórdico que em troca de um casal por ano daria uma comunidade bom clima, assim como frutos e uma vida teoricamente tranquila. Nós não temos noção do seu nome, apenas a sua espécie. Essa seria a primeira aparição de um deus antigo aqui, e este estaria ativo desde seus colonizadores vieram com essa macieira do outro lado do oceano, e essa seria também a sua fonte de poder, podendo ser apenas eliminado quando essa fosse destruída.
Não vou dizer que a Meg não ser destruída é um caso fechado, porque ela vai, sabe, tem muita história ainda pra vir com a Meg. Então, é um caso que não é fechado agora, mas não vou considerar. Faith, ou fé. Do primeiro deus antigo para o primeiro ceifador, ainda que essa não seria a aparência de nenhum deles, mas talvez seja a magia que colocaram nele. Aqui, um ceifador foi colocado em uma coleira por uma mulher para tentar salvar o seu marido, e depois disso começará a usar ele para trocar vidas de pessoas para curar outras e formar uma igreja da salvação. Ela consegue fazer isso devido a uma magia muito antiga que consegue colocar essas criaturas no controle de um mortal. Olha, eu sei que fica um pouco na brisa demais, mas tem um ritual para prender um ceifador. Acredito que seja a mesma coisa que Lúcifer fez com a morte, só que numa escala mais do que gigantesca. É bizarro? Claro que é bizarro, mas é supernatural. Agora, é algo bem interessante é que um ceifeiro tem uma vingança contra uma mulher. Eu não vou deixar como um caso não finalizado, porque afinal de contas os ceifeiros obedecem à morte. Então, são os agentes da morte. Então, o caso foi terminado, ainda que o ceifeiro não fosse destruído. Tem muito para falar sobre os ceifeiros, mas vai ser em outro momento, porque é muito bizarro a mitologia deles, ficar indo e voltando, trocando de lado. Route 666, ou Rota 666. E olha, temos novamente um fantasma, e novamente temos um fantasma que foi colocado em um lago para esconder um crime. Mas desta vez o motivo é realmente bem mais elaborado e bem mais interessante na minha opinião. Um homem que discriminava outras pessoas pela cor da sua pele foi morto em um incidente, vamos colocar assim, porque afinal de contas ninguém mais aguentava ele. É só em série de ficção mesmo que isso vai acontecer. Coisa mais besta. Não gosta de uma pessoa só porque ela é diferente de você. Ah, sobrenatural. Ele foi finalizado e alguns homens jogaram ele junto com a sua caminhonete, caminhão, 4x4. Eu sou muito bom com carros. No lago, que ele usava para assustar as pessoas. Anos depois, seu espírito voltaria para atormentar os seus habitantes naquela cidade e as suas vítimas, adivinha? Ele parece ter se fundido com o seu carro e agora eles seriam a mesma coisa. Tem tanto simbolismo aqui com símbolos fálicos, poder, que fica bem perdido até, nem vou começar a tocar muito. De qualquer forma, ele acaba entrando em um terreno sagrado e acaba por explodir. Puf, sumiu. Terreno sagrado que ele mesmo queimou a igreja há alguns anos atrás. Este episódio é bem deprimente. Nightmare, ou Pesadelo. Finalmente vamos falar um pouco mais sobre os especiais. Eu sei que tem um nome antes, só que eu não quero falar isso aqui no YouTube, porque quando eu falo essa palavra, o YouTube não gosta dos meus vídeos. Então é o seguinte, o Azeito tinha esse grande plano aí de pingar sangue por aí pelas pessoas para poder fazer os especiais. O primeiro, obviamente, é o Sam, como eu já disse na primeira parte, e vão aparecendo outros. E o primeiro deles que nós vemos fora o Sam é o Max Miller. Ele teria poderes de telecinese, mover coisas com a mente, enquanto o Sam teria, no momento, visões do futuro, mas isso ia se aprimorando. Um dos grandes temas deste e do próximo episódio é sobre a natureza humana. Max, por toda a sua vida, foi maltratado pelo seu pai e tio. Todo tipo de coisa de abuso foi feito contra ele. E isso mexeu extremamente com ele, principalmente ao ver sua madrasta não fazendo nada. E isso o tornou um monstro. Por dentro, ele começa a eliminar um por um de toda a sua família, deixando a sua madrasta por último, afinal de contas ela só observava. Significa que todo mundo que sofreu abuso vai virar um monstro? Não, mas significa que sofrer abuso pode de tornar um monstro, pode despertar essa chama aí, tá? É um dos episódios mais trágicos de toda a série, a atuação dessa aqui é genial. Eu sei que eu tô falando muito sobre a atuação, mas esse episódio vale a pena. Conforme toda a série for passando, tipo, uns grandes pontos altos, eu acho que vai começar a mexer muito com moralidade. Benders, nós não temos um monstro aqui, apenas humanos, que são os piores monstros na verdade. Afinal de contas, uma família que finaliza com outros humanos por diversão é o pior tipo de monstro. Eu não vou me estender aqui, porque esse aqui já tá ficando muito grande, já foram, muito tempo. O episódio é bom, tá, mas não tem monstro. Shadows, ou Sombras. Esta é a segunda instância que temos de um demônio do tipo especial. O primeiro foi do desastre, agora temos da Eva, um tipo mais misterioso e fascinante para mim. Eles estão sendo controlados por Meg, que se demonstra um demônio para eles, sendo tão fraca contra as coisas de demônios normais. Já os da Eva seriam demônios das sombras, podendo se mover por elas e atacar a qualquer lugar, sendo praticamente imunes a armas e outras coisas normais.
se demonstram fracos contra grandes luzes e não são bem derrotados, né? O Sam destrói ali o altar, mas ainda consegue controlar. Então, ela tem ainda esse poder, fica com ela. O que aconteceu? É meio estranho, mas vamos deixar isso aqui, né? Aquele caso não fechado. Porque afinal de contas eles nunca mais aparecem, não tem mais citação nenhuma dos da Eva em lugar nenhum. Hell House, a Casa do Inferno. Este é um dos episódios com fatores mais interessantes para mim. É um conceito muito interessante. Eu tenho uma teoria inteira feita em cima disso. Mas é uma doideira tão grande que vou deixar para outro dia. Aqui temos uma tulpa, que seria quando muitas pessoas acreditam em alguma coisa e esta venha a se tornar realidade. Claro que é um tanto mais complicado. Existem meios de manipular e fortificar isso. E um desses é com um símbolo tibetano, que consegue canalizar todos estes pensamentos. O processo é muito fascinante, pois precisa de muitas pessoas para acontecer. Mas se for deixado para existir depois, não precisa mais da crença das pessoas, ainda que elas possam se modificar com o tempo. O jeito que eles finalizam é queimando a casa inteira, tipo, que tudo era baseado naquela casa. Então, o vilão que usava o machado, o tal do espírito, ele ficava mais forte, ou se modificava, mas tudo era dentro daquela casa. O conceito era a casa, então queimou a casa. É uma coisa bem fascinante para mim, e um jeito meio que de sair pela culatra, que os irmãos eles iriam explorar por toda a série esse tipo de pensamento fora da caixa, do tipo, dá certo, fazer o quê? Mas para mim, a coisa mais interessante de todas é essa coisa da crença, que as pessoas acreditam nas coisas, elas viram verdades. Afinal de contas, os humanos precisam de histórias, as histórias precisam dos humanos. Something Wicked, alguma coisa ruim? Vamos atirar para todos os lados possíveis. Tivemos fantasmas, demônios, coisas nórdicas e vamos para coisas mais eslavas ou algo do tipo, como o Striga, que seria um tipo de bruxa, o que não combina com o que nós vemos depois, mas fazer o quê? É um tipo de bruxa. Mas é um ser que usa magia. Striga consumiria a energia vital de crianças enquanto estes estariam dormindo. Durante o dia, passaria por um ser humano normal, além de qualquer suspeita. Neste caso aqui, era o médico que estava cuidando das crianças, o disfarce mais do que perfeito. Interessante é que este em específico já teria cruzado o caminho dos Winchesters, teria drenado um pouquinho da energia tentado do Sam, e o Jim, que teria deixado o Sam vulnerável, mas eles acabam com este. O meio de finalizar um Striga é com balas de ferro consagradas apenas enquanto ele está se alimentando. Provenance! E voltamos para Fantasma, dessa vez o último da temporada. Temos um caso bem diferente, com duas âncoras, uma para a Ição e uma outra para a fonte. E uma tentativa de plot twist. Uma tentativa. Melanie foi adotada pela família Merchant e ela cometeu muitas atrocidades. Porém, toda a culpa da lenda caíram em cima do seu pai adotivo. O quadro de família deles foi dado como amaldiçoado. O pai sempre tentando vigiar a filha, mas ele não conseguiria parar ela. Todos que tiveram o quadro em sua posse tiveram um fim terrível. O problema é que quando fosse destruído, ele voltaria. E o corpo do pai destruído, ela ficou livre. E ainda para piorar toda a situação, o que segurava ela nessa terra era um pouquinho de cabelo que estava numa boneca dentro do mausoléu, dentro de um vidro. É uma coisa bem complicada. Foi uma tentativa de plot twist, eu achei interessantezinho, mas acho que faltou trabalhar um pouco mais aí. Afinal de contas, fantasmas eles vão se reinventando pela série. A gente vai tendo vários fantasmas, então acho que é bom ter sempre esses mix no meio. Dead Man's Blood, o sangue do homem morto. A gente tem vampiro, é isso aí. Vampiros, né, eles são, a origem deles é dos alfas, né, então alfa vampiro. Eles são super fortes, têm aí resistência às armas normais. O meio de finalizar eles no momento é o sangue do homem morto e tirar a cabeça. Tem como você enganar o faro deles usando uns tipos de plantas especiais, mas nada assim, meu Deus, fora do comum. Tem os dentes aí de piranha e aí tem vampiros, né? Então é bem interessante. O ponto focal desse episódio, apesar dos vampiros serem apresentados, é o coach. Eles teriam o coach e mostra então o poder dessa arma conseguindo finalizar um vampiro, certo? Que eu acho interessante é que quando a gente fala que é o único meio de finalizar essa criatura, na verdade nunca é o único meio.
né? Já para pra perceber isso, é tipo, só tem isso aqui. Mas na verdade tem outros, tipo o próprio vampiro. Tira a cabeça e sangue de homem morto. Na verdade, os Homens das Letras depois vão demonstrar outros meios bem mais doidos de fazer isso, até mesmo outras criaturas bem mais fortes. Tá, então, essa coisa de único meio de finalizar é meio que... mas tipo, um vampiro foi atingido por uma espada de um anjo. Mata? Mata. Salvation e Devil's Trap é um episódio que tem apenas demônios. Eu sei que vai aparecer Azazel, aparece Meg, aparece um outro demônio que morre pro coach. Então tem vários, então os episódios são importantes, mas é basicamente um bando de demônio. E demônio a gente já falou. Não vou ficar me estendendo demais aqui em demônio, né? A gente vai ter aí as aparições de exorcismos, aparições de outras coisas, várias coisas importantes. Vai dar aí o plot, a gente vai ver o John Winchester sendo possuído pelo Azazel, que é uma parte muito interessante de toda a série. Então, mas fazer o quê? Só tem demônio. Então, é isso aí. Esse vídeo foi um erro. Não, brincadeira. Gente, foi muito difícil escrever. Gravar é um inferno. Também é muita coisa para gravar. Tá? Então eu queria fazer esse ritmo mais acelerado, porque é muita coisa, mas é muita coisa interessante. Eu amo Supernatural. Eu já tentei fazer material antes sobre isso, mas deu errado um dos vídeos, eu fiquei muito cabisbaixo. Mas acho que eu percebi que ninguém gosta do John Winchester. Eu sei do porquê eu acho, mas eu tenho meus motivos para gostar um pouco do John Winchester. Tá bom? Então, é isso aí então. Se chegou até aqui, deixa aquele like, comentário, se inscreve no canal. Deixa aí John Winchester 2026 nos comentários, que eu ajudo todo mundo aí na próxima.